Agora eu vou revisar, dar uma passada novamente nos experimentos de Mendel, mas com um olhar já com a nomenclatura, os conceitos e o entendimento de uma genética mais moderna, levando em consideração todos aqueles conceitos que a gente já viu na aula anterior. Então, voltando aos experimentos de Mendel, ele pegou uma dessas características, que no caso nós vamos trabalhar aqui, a gente vai analisar a textura da semente, se é lisa ou se é rugosa, e ele fez os experimentos. Primeiro as observações do processo natural, né, da autofecundação, da autopolinização, e depois o procedimento para evitar essa autofecundação, através de uma fecundação cruzada artificial, aonde ele corta ali os estames com a tesourinha para evitar que a flor faça autofecundação ou autopolinização. Assim, nós temos os 4 cruzamentos importantes para a gente ver aqui no experimento dele. Linhagens puras, lisa se autofecundando, lisa com lisa, 100% lisas. Rugosas se autofecundando, dando 100% rugosas, né? Rugosa com rugosa. E as linhagens puras num processo de fecundação cruzada artificial, onde ele cruzou a lisa com a rugosa, e rugosa com lisa, vice-versa, né, usando aquela metodologia de cortar os estames, evitando a autofecundação. Então, nesse caso, ele conseguiu polinizar a lisa na rugosa e polinizar a rugosa na lisa, e ele obteve, então, 100% de lisas. E depois ele deixou que essas lisas, que ele chamou aqui de F1, resultante da fecundação cruzada artificial das gerações puras aqui, esse F1 deixou que essa lisa de F1 fizesse autofecundação, lisa com lisa, e obteve então 75% lisas, 25% rugosas, né, na letra D. Então são 4 cruzamentos. Vamos tentar entender. Primeiro o seguinte, qual é a característica dominante, lisa ou rugosa? E qual é a recessiva, lisa ou rugosa? Olha só, quando a gente observa o cruzamento artificial dele aqui, ó, lisa com rugosa, obteve 100% lisas. E isso dá um indicativo de que a lisa é a dominante, consequentemente a rugosa é a recessiva. Então a característica dominante é a lisa, consequentemente a rugosa é a recessiva. Assim a gente pode pensar o seguinte, que para identificar agora os genótipos, vamos utilizar então a letra inicial da característica recessiva, então R. A gente vai usar R maiúsculo para o gene dominante e R minúsculo para o gene recessivo, Rzão e Rzinho. A gente, então, é uma convenção utilizar a letra inicial da característica recessiva. Assim, a gente pode pensar num quadro assim, ó, fenótipos, né, a característica lisa e rugosa. Quais são os genótipos correspondentes? Então, lisa, já que no caso lisa é a dominante, nós vamos utilizar a letra maiúscula. A gente pode identificar que o genótipo, então toda característica é condicionada sempre por um par de genes, né? Rzão, Rzão, ou Rzão com Rzinho. Então, mesmo nesse caso aqui, se o Rzão tiver com Rzinho, o Rzão vai dominar e a característica vai ser lisa. E no caso da rugosa, a única possibilidade é o Rzinho, Rzinho. Né? Porque se tiver um Rzão, a característica lisa é que se manifesta, porque lisa é a dominante. Então, rugosa, como é a característica recessiva, rugosa só pode se manifestar quando tiver em dose dupla, ok? Nesse caso, então, a gente vai voltar naqueles cruzamentos. Quando ele tinha, vou deixar esse quadrinho aqui sempre do lado para a gente ver, ó, lisa dominante, Rzão, 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 Rzinho, e rugosa recessiva só pode ser Rzinho, Rzinho. Como nós estamos falando em textura de sementes, né, numa característica só, a gente só pode usar uma letra, que no caso é R, dominante maiúscula e recessiva minúscula. No caso, ele observando a autofecundação de lisa com lisa, como é uma linhagem pura, são homozigotos, Rzão, Rzão, com Rzão, Rzão mesmo. Então, quando a gente vê esse cruzamento, a gente fizer o cruzamento Rzão, Rzão, com Rzão, Rzão, ela com ela mesma, a gente vai ter aí, ó, Rzão com Rzão, Rzão, Rzão. Só pode ser isso. Aí, ó, de novo. Em qualquer combinação de gametas, lembre que o gameta é um de cada par, né? No caso, vai ser o Rzão ou o Rzão? Só pode ser o Rzão porque ele é homozigoto. Então, 100% lisos, Rzão, Rzão.
ok? Quando a gente analisa o cruzamento das rugosas com elas mesmas, rugosas com rugosas, na autofecundação, autopolinização, a gente tem a mesma coisa. Rugosa é Rzinho, Rzinho, cruzando com Rzinho, Rzinho. Então ela, quando cruza com ela mesma, se a gente pegar um gameta de uma com um gameta de outra, Rzinho, Rzinho, e assim sucessivamente. Ó. Não existe outra combinação possível, ou seja, da autopolinização de uma linhagem pura, isto é, homozigoto, com ela mesma, nós só vamos ter descendentes puros Rzinho, Rzinho, ou seja, 100% rugosos, né? Com Rzinho, Rzinho, ok? Bom, aí ele fez a fecundação cruzada artificial. Ele pegou a lisa, polinizou a rugosa na lisa, né, em várias possibilidades. Ele utilizou uma amostra estatística grande, mas sempre lisa com rugosa, ou seja, eram linhagens puras, então homozigoto, Rzão, Rzão com Rzinho, Rzinho, e o resultado desse cruzamento é Rzão, Rzão com Rzinho, Rzinho. Se a gente pegar o gene de um com o gene de outro, o gameta, que o gameta, né, só possui um dos genes, a gente tem Rzão, Rzinho, de novo, Rzão, Rzinho, a mesma coisa, Rzão, Rzinho, e a mesma coisa. Então, olha só, quando ele fez o cruzamento da lisa, Rzão, Rzão, com a rugosa, Rzinho, Rzinho, só existiram descendentes Rzão, Rzinho, tá? Vamos mudar isso aqui, Rzão, Rzinho, ok? Vamos voltar aqui, ó, Rzão, Rzão, a gente só vai ter isso aqui, ok? Esta geração misturada, vamos dizer assim, ela continua sendo lisa, ó, só que ela é heterozigota, ela tem um gene recessivo, e ele chamou esta geração da fecundação cruzada artificial de F1. Então ela não é mais uma linhagem pura, ela é misturada, ela é híbrida, ela é heterozigota, Rzão, Rzinho. Mas o fenótipo continua manifestando lisa, porque o gene dominante, né, o Rzão, ele domina sobre o Rzinho. Então continua todas as sementes continuam sendo lisas. Mas quando ele ele permitiu a autofecundação da lisa com ela mesma, só que agora é de F1, isto é, Rzão, Rzinho, heterozigoto, aí ele obteve um resultado diferenciado. Esse resultado diferenciado, Rzão, Rzinho, ele deixou cruzar, Rzão, Rzinho, tá vendo? Com Rzão, Rzinho, ele teve Rzão, Rzão, depois Rzão, Rzinho, depois Rzão, Rzinho, e agora Rzinho, Rzinho. O que gera esse resultado de 75% ó, lisas, sendo um quarto de Rzão, Rzão, 2/4 de Rzão, Rzinho e 1/4 de Rzinho, Rzinho. Mas qualquer uma dessas, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, é lisa. Então, 75%, 3/4 de lisas e apenas 1/4 de rugosas. Esse foi o resultado, então, do experimento de Mendel. Né? Já com a análise dos genótipos, pensando então nesses conceitos novos que a gente entendeu por aí. Ok? Beleza.